meus passos são seus, o meu próximo minuto é seu. Se não for assim, não me deixe, dou a mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Amigos de Fé e hoje nós vamos entrevistar a Vanessa. Ela tem 34 anos e é casada com o Silvio e tem 3 filhos. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem. Vanessa, vamos então começar a falar um pouco aí sobre a sua infância. Como que foi a sua infância? Você é de família católica? Eu sou de família católica, da origem católica, mas na minha infância não era uma família praticante. Então a minha infância não foi uma infância fácil, meus pais se separaram, eu era muito novinha, eles eram assim, imaturos, porque eles eram muito novos mesmo, minha mãe engravidou precocemente, namorando, e era adolescente. Então eles tiveram um casamento assim um pouco conturbado até vir a se separar, né? Então, para ajudar minha mãe nas coisas da casa, com 3 filhos praticamente de escadinha, muito próximos, eu tive que assumir uma responsabilidade. Acho que já é um pouco distinto também, de materno assim. Então ajudei muito com os meus irmãos, ajudei muito ali na responsabilidade da casa. Tinha muita vontade assim de ajudar a minha mãe, porque eu sabia que a vida dela não era fácil. E nisso não fui uma criança muito criança, de brincar muito, de fazer muitas coisas, já tinha uma responsabilidade cedo. As responsabilidades faziam com que você dedicasse muito precocemente a uma vida, vamos dizer, uma vida adulta, né? Você tinha que ajudar a sua mãe, né? Sim. E o seu batizado, como que ocorreu? Você foi batizado já na infância ou não? Então, na verdade, eu fui batizada com 1 mês de vida, até menos, com dias de vida, em Minas Gerais, onde os meus avós paternos moram, então meus pais eram casados, né? E assim que eu nasci, eles quiseram que os meus avós conhecessem lá em Minas. Só que lá, por questões burocráticas, lá é bem interior, hoje já é um pouquinho mais evoluído, mas na época era muito interior, assim, não tinha muita coisa. O batismo não foi considerado, a ponto de ter uma certidão e tudo mais. Então, eu senti, com o passar do tempo, eu senti vontade de ser batizada. Na verdade, em uma missa, onde o padre falou da importância do batismo, foi interessante que eu era criança, eu era pequenininha, né? Acho que eu tinha ali cerca de uns 8, 9 anos, porque eu não tinha feito a primeira comunhão ainda. E aquilo entrou na minha cabeça. Ele falou que para uma pessoa pertencer a Deus, estar com Deus, ela precisava ser batizada. Então eu falei para minha mãe que eu queria ser batizada, ter a certidão de batismo e tudo mais. E aí eu mesma escolhi os padrinhos, né? Porque daí já tinha idade. E aí foi feito o meu batismo, né? Então assim, eu não desconsidero os meus avós, mas aqui não era um batismo formal, então precisou fazer o formal mesmo da igreja. Formal da igreja, né? Sim. E você tinha a idade de 10 anos? Então, como a primeira comunhão é com 10, eu acho que eu tinha um pouquinho menos, porque eu acho que eu fiz os dois quase juntos ali. A primeira comunhão, o batismo para fazer a primeira comunhão, né? Sim. Acho que tem que ter um para fazer o outro. Então era por cerca de 10 anos, acho que não chegava a ser 10 ainda. Ah, sim. E você teve uma vida participativa na igreja, você ia até sozinha para a igreja, né? E como que foi isso? Quando eu comecei a fazer a primeira comunhão, a catequista pegava muito no pé que tinha aqui na igreja, tinha até uma questão de falta mesmo, né? De marcar falta, alguma coisa assim, e ali eu comecei a levar a sério. Então, mesmo sendo criança e não tendo ninguém que fosse ativamente, eu ia sozinha, porque era perto também, né? Então eu ia sozinha, tenho lembranças da minha tia, uma das minhas tias me levava algumas vezes, pequenininha, isso antes dessa época da primeira comunhão. Eu me lembro de gostar sempre, mesmo pequenininha eu gostava, era daquela criança que chegava na igreja e se comportava, não queria nem brincar, sabe assim? E mesmo depois, quando já era maiorzinha, eu me lembro que assim, tinha uma turminha que ficava lá fora, que brincava, já era a época até dos namorinhos, né? Tinha ali, isso já quando eu estava ali na pré-adolescência, já era época até de namorinho, então tinha gente que ia lá para essas coisas, e eu desde muito cedo sempre gostei muito da missa, eu me lembro de participar certinho. Ah, sim. E nós vamos saber um pouco mais sobre a história da Vanessa no próximo bloco. Fique com a gente.
sempre encontrando, sempre encontrando, sempre encontrando nosso irmão, sempre encontrando nosso irmão. Viva a nossa bela união, viva a nossa bela união, viva a nossa bela união, sempre encontrando nosso irmão. Voltamos, pessoal, para o segundo bloco do programa Amigos de Fé. Se você não ajudou o santuário, ajude através das formas que aparecem aí na sua tela. Assim você ajuda o santuário a evangelizar mais e mais. Gostaria também de estar mandando um abraço para o Padre Rosinei e Dom Eduardo, né, que nos abre essa oportunidade de estar trazendo aqui lindos testemunhos de vida, né? Então fica aqui o abraço do povo de Jerinu. Vanessa, retornando aqui para a nossa entrevista, né? E nesse período aí da sua vida, você conheceu o seu esposo, né, que é o Silvio. E como que foi esse conhecimento dele? O Silvio eu conheci na adolescência. A adolescência já foi uma época muito melhor da minha vida, porque comecei a participar de comunidades de jovens e ali a gente fazia de tudo, curtia, fazia retiro, dançava, era uma comunidade assim muito ativa. E em contrapartida, porque eu não era da comunidade de jovens, conheci o Silvio. Na escola, acho, foi na escola por amigos assim e tal, e aí a gente se apaixonou. Se apaixonou. E era assim, algo um pouco contraditório, né? É interessante que o que era naquela época e até hoje, que o Silvio, ele nunca me impede de nada. Então, eu tinha um caminho, ele tinha outro, e a gente conseguia se dar bem daquela maneira. Aí foi chegando uma altura que isso foi um pouco difícil, mas nós vamos chegar lá depois, né? Mas até então eu continuava participando de comunidade de jovens, fazendo tudo que eu gostava, mas ele era um mundo assim paralelo a isso. A família dele é de origem evangélica, ele não era evangélico praticante, mas tinha lá o mundo dele. Mas a gente não se separou, porque o sentimento ainda era maior que essas diferenças. Mas assim, no período de namoro, vocês tiveram idas e vindas, né? Sim, começamos um namoro muito firme, assim, ficamos um bom tempo muito bem. Depois chegou um tempo que foi entrando em conflitos. Nós éramos jovens, né? Assim, na época, muito novos. Então, assim, eu tinha 14 para 15 anos quando eu comecei a namorar com ele. Então, eu levava mais a sério, ele tinha mais necessidade de curtir mais a vida, né? Com os amigos e tal, e era... Basicamente, resumindo assim, esses os nossos conflitos, entendeu? Então, eu terminava porque eu achava que não ia dar certo e tudo mais. Também pela igreja, já aconteceu de eu pensar que a vida que eu tinha religiosa não daria certo por ele não querer seguir aquela mesma vida. Depois algumas coisas mudaram na minha cabeça e aí a gente foi tentando se acertar. Até que uma vez nós nos separamos e ficamos um ano sem um olhar o outro. Nos separamos mesmo. E aí, nesse um ano, a gente achou que não dava mais certo. Mas ainda assim, a gente se reencontrou e aí já estava com uma cabeça mais madura e resolvemos firmar mesmo o namoro para o casamento. Vocês já miraram o casamento, né? Já. A nossa conversa, a primeira conversa que a gente teve depois desse um ano de separados foi essa. Eu falei para ele, não faz sentido nós voltarmos para namorar mais. Porque, detalhe, eu namorei 10 anos. Nós namoramos bastante. Fiz faculdade nesse meio tempo, né? Então, assim, comecei, concluí tudo certinho. Não tinha planos de casar ali ainda. Mas aí, quando a gente viu que já eram 10 anos de namoro, essa coisa de vai e volta, eu falei, ou volta para casar ou a gente não volta. E ele, por incrível que pareça, também falou a mesma coisa. Falou que já não dava mais pra gente ficar nisso, né? Então, aí a nossa conversa foi essa. De início, vocês não tinham ideia de receber o sacramento, né? Vocês não pensavam nisso ainda. Então, vocês amadureceram também depois o encontro com o sacramento do matrimônio, né? Sim, porque daí a gente já resumiu, né? Mas o que acontece? Nesse meio tempo, eu saí de comunidade de jovens e não foi por causa do Silvio, foi o natural da vida, cansaço, né? Porque eu não só participava da comunidade para curtir, eu trabalhava muito,
sabe quando a gente participa ativamente do trabalho? Então, trabalhava em retiro, trabalhava em liturgia, fazia muitas coisas e estava um pouco cansada, para ser muito sincera. E aí fui fazer faculdade, tinha que trabalhar durante o fim de semana para conseguir a bolsa da faculdade, essas coisas, enfim, eu me afastei. E nesse tempo afastada foi que eu voltei com o Silvio. Então a minha cabeça já estava um pouco diferente, né? A gente se afasta, as coisas vão mudando. Então nada que eu tivesse assim, nossa, numa vida totalmente desregrada, não. Mas acho que se tivesse ali dentro da igreja, eu faria mais questão do sacramento. Como estava aquela coisa morna, então ali para ser mais rápido, como já tinha essa questão de ter namorado muito, né, as pessoas já colocavam muita fé, minha mãe já falou, vocês ficam largando e voltando, isso não vai dar certo. Aí a gente falou, então vamos morar junto, que vai ser mais rápido, né, porque fazer o casamento não é fácil, a gente pensa em todo aquele gasto, em todo aquele evento, né, vamos dizer assim. E aí a conversa inicial foi essa, mas... O desejo profundo era o sacramento, né? Aquilo me incomodou, né? Porque eu acho que uma vez que você tem uma vida religiosa, assim, ela te deixa raízes, né? Se ela for verdadeira, ela te deixa raízes. Então eu vi que aquilo não era pra mim. Eu tinha tudo, porque pensa, pra ele tava tudo certo, né? Mas eu sabia dentro de mim que era importante e que tudo que eu já tinha vivido lá no passado, para simplesmente morar junto, depois se acomoda, acaba demorando talvez para buscar o sacramento do matrimônio. Aí uma luzinha lá dentro acendeu e aí eu tive que lutar para isso. Se de momento ele não aceitava muito, mas... Eu não queria. E ainda não é simples, né? A Igreja Católica é muito séria, graças a Deus. Então, quando eu fui me informar, eu vi que ele ia ter que passar por um processo tipo de uma entrevista, aí tinha que fazer o curso de noivos, aí vai fazer o curso de noivos, o fim de semana praticamente na igreja, coisas que para nós é muito comum, mas para o Silvio não é. Então, não foi fácil, mas ele foi percebendo que tinha que ser, né? Não que ele foi obrigado, mas assim, que aquilo para mim era muito importante. Ainda bem que acho que na hora que a luzinha acendeu, eu fui firme naquilo ali. Falei, não, então vou fazer, né? E aí foi, deu certo. Deu certo, né? Deu certo. E hoje vocês, quanto tempo vocês têm de casados? A gente faz 10 anos, dia 18 de dezembro agora. Ó, que legal, né? Parabéns para vocês. Obrigada. Vocês têm 3 filhos, né? Maravilhosos. 3 filhos. E qual que é a experiência da maternidade e da paternidade, a família grande ali, né? E coisa linda, né? O Catecismo da Igreja Católica vem falar para a gente sobre as famílias numerosas. E isso é uma bênção para a igreja. Isso é uma grande dádiva assim, para a igreja, né? O que você fala dessa experiência também? Giovana, eu acho que eu nasci mãe. Eu sempre quis ser mãe. Eu tenho um instinto assim muito materno. Esse cuidado com os irmãos que eu te falei, que já foi uma coisa que parece que eu fui assumindo ali. Eu nem posso falar que foi culpa da minha mãe, porque eu já tinha um espírito assim muito maduro, sabe? E assim, eu não me imaginava realizada sem ser mãe. Não me imaginava. Inclusive, quando a gente namorava, eu tinha muito medo de não conseguir. Porque, infelizmente, muitas mulheres têm dificuldade, né, de engravidar. Eu acho que de tanto que eu queria, eu tinha medo. Né? Em contrapartida, eu também tinha medo de engravidar precocemente por causa do que tinha acontecido com a minha mãe. Então, era esse dilema assim na minha cabeça. Mas, graças a Deus, consegui casar. E aí, depois, não esperamos muito. O Silvio não era o sonho da vida dele ser pai, mas ele também não era contra. Mas o Silvio, assim, se descobriu na paternidade. E uma coisa legal também do Silvio, que a família dele também é grande, né? Então, ele também se identificou bastante com a paternidade. E ele, assim, ele quis muito o Pedro, né, que foi o primeiro, mas, assim, ele aprendeu a ser pai sendo. Então, quando o Pedro nasceu, nós conhecemos um Silvio que a gente não conhecia. A mãe dele mesmo fala isso, né? Então, ele assumiu muito ali a paternidade. Então, eu tenho instinto materno, ele tem instinto paterno. Então, eu nunca quis ter um filho só, né? Você perguntou a respeito da quantidade, eu nunca quis, porque eu acho ter irmãos muito importante, né? Aí, então, assim, o Raul já era pensado, não foi planejado, aconteceu até de uma maneira meio inesperada, mas eu já sabia que eu não queria ter um filho só. Depois que eu tive os dois, aí a vida já vai ficando mais apertada em todos os sentidos, correria, cansaço, né, tudo mais. Aí deu uma balançada, se eu teria o terceiro ou não, né? Mas lá dentro, alguma coisa me falava que sim. E o Silvio já sempre quis ter mais, né? Mas até ele mesmo querendo, a gente deu uma balançada. Porque chega uma altura, né, a gente fala, mas na prática não é fácil. Tem muitos desafios, né, para se criar filhos. Então o José foi aquela coisa, e aí? Vai, não vai? Como é que é? E nisso de não se preocupar tanto, ele veio. Então eu tenho certeza que foi vontade de Deus. Que beleza, né? E assim, somos muito felizes com os 3. Que bom, né? Nós vamos saber um pouco mais sobre a história da Vanessa no próximo bloco. Fique com a gente.
Advento é o tempo da esperança por criar em nós uma grande expectativa, esperar Jesus que virá. Este é o grande sinal do primeiro tempo do ano litúrgico, o tempo da esperança, do cumprimento, da promessa e da paz. O momento que antecede o Natal deverá ser para nós, cristãos, um tempo de preparação para vivermos a alegria prometida. A expectativa de relembrar um fato histórico que se atualiza a cada dezembro, tornando-se uma motivação para uma tomada de decisão. Viver o tempo do Advento como oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados e promover por meio das nossas atitudes sinais que caracterizam o tempo de amar, de ser fraterno e viver a cultura da paz. Com o coração cheio de alegria, vamos transformar o Natal de muitas famílias. A campanha Natal Solidário de nosso santuário conta com a sua ajuda. Podem ser doados brinquedos novos ou usados, em bom estado de conservação, alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza. Neste Natal, ofereça amor e receba ainda mais bênçãos. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. Feliz Natal com Jesus em seu coração. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Olá pessoal, estou aqui com mais uma dica de leitura. É o livro Buscai as Coisas do Alto, o servo de Deus, o Padre Léo, né? Ele que escreveu esse livro no leito do hospital, né? Quando ele estava doente, né? E ele deixa pra gente esse tesouro, Buscai as Coisas do Alto, da editora Canção Nova. Então, adquire esse livro que vale a pena a leitura. Voltamos, pessoal, para o terceiro bloco do programa Amigos de Fé. Vanessa, então, como a gente estava conversando, depois do casamento você também teve uma necessidade muito grande, né, de retornar à vida ativa da igreja, né? E como que foi essa fase inicial do seu casamento? Então, como muitos casais, o primeiro ano é o mais difícil, né? Aquele entrosamento, aquelas vidas tão diferentes, mesmo tendo namorado tanto tempo, a vida a dois tem os seus mistérios ali. E também por já fazer um tempo que estava afastada, porque como eu te falei, a gente já casou nesse tempo assim que eu já estava ali afastada da igreja. Então, né, aí eu fui sentindo necessidade de entender melhor sobre o casamento, sentindo saudade de ter uma vida espiritual maior também. E aí foi aí que eu conheci a Canção Nova. Conheci não, já conhecia, mas vivi de uma forma mais intensa a Canção Nova. Foi ela que me ajudou a entender melhor esse processo do casamento, entender melhor, mesmo eu tendo vontade de ter optado pelo sacramento do matrimônio, depois, através da Canção Nova, ouvindo as palestras, as pregações, eu fui entendendo melhor o sentido do matrimônio, né? Que é algo muito mais forte do que a gente imagina. Ah, sim. E a Canção Nova, então, durante a sua programação, durante os programas que iam sendo falados, né, sobre a vida matrimonial, como todos os âmbitos da vida, né? Sim. Dali te ajudou bastante, né? Sim. E assim, nesse período você morava ainda em Jundiaí? Em Jundiaí.
E quando que foi que você veio para Jarinu? E como que foi o retorno para a vida ativa da igreja? Nós não tínhamos a nossa casa própria em Jundiaí, e onde deu certo da gente conseguir comprar foi em Jarinu. Essa foi a razão de nós termos mudado, só por isso, né? Então, aqui em Jarinu as coisas já caminharam para uma outra direção, né? Foi onde eu conheci o ECC e foi onde eu conheci a paróquia Mãe Rainha. Não que eu tenha uma vida totalmente ativa ali, mas eu me sinto inserida numa paróquia. E como que foi a parte do ECC na sua vida? Quem te orientou, quem te chamou e como que foi essa etapa? Uma das coisas mais especiais e bonitas da minha vida foi o ECC, das nossas vidas, né? Mas assim, aqui realmente eu falo até no singular porque foi muito marcante mesmo para mim. Uma amiga minha me orientou, conversando com ela justamente sobre essas questões de sentir falta de fazer alguma coisa, de estar ativa assim na igreja. Não é nem ativa porque tem que trabalhar, de estar mais próxima, de alguma maneira. Essa amiga, ela não é daqui, de Jarinu, ela não é do nosso meio. Ela é uma amiga que já era daquele tempo de comunidade de jovens e ela tem uma vida mais ativa lá onde ela mora. E ela me orientou e falou, e ela conhece o Silvio, ela sabe que ele não é, né, inserido ali na religião. Mesmo assim, ela falou, eu acho que o Silvio gostaria, eu acho que ele iria topar, eu acho que ele iria gostar de fazer, porque ele não é tão voltado assim apenas para uma vida religiosa, mas muito para a família, né, para a vida de casal. E aí eu coloquei na cabeça. Porque assim, eu primeiro tenho que estar muito convicta para convencer ele. E aí deu um trabalhinho, mas deu certo, ele aceitou. No começo foi difícil para vocês se enganjarem aqui em Jarinu, porque vocês tinham pouco conhecimento aqui, né? Sim. Mas o ECC trouxe para vocês bastante conhecimento de pessoas aqui, né? De um ciclo de amizade, né? Mesmo que não seja um círculo grande, são pessoas especiais na nossa vida, né? Que fizeram a diferença. Isso também ajudou o Silvio também a se integrar, né, nessa Sim. vida com você. A ter um pouquinho de interesse maior. Acho que até a palavra respeito entra aí. Ele tem um respeito pela nossa fé, por conhecer pessoas tão bacanas que vivem uma vida assim, mesmo ele não sendo exatamente daquela maneira, ele aprendeu a respeitar tudo isso, né? Não que ele não respeitava antes, mas tinha menos conhecimento. Hoje eu acredito que ele admira e respeita mais. E isso preencheu vocês, né? Então, de certo modo, Deus aconteceu ali no seio familiar, aconteceu na vida de vocês. Você também participa hoje do coral, né, da paróquia, né? Sim. É o coralzão que é feito aqui, onde reúne todos os corais, né? E feito um coralzão. E a Vanessa também participa, né? Sim. E como que foi esse preenchimento, né? Você sente hoje, né? Pensando você progrediu, né? Vocês progrediram na fé desde o começo, lá do casamento, até agora. O que você sente com esse preenchimento que Deus trouxe na vida de vocês? Eu sinto que, assim, a gente precisa se alimentar, né? Então, quando eu me sentia mais vazia, quando eu não sentia esse preenchimento, o alimento ainda não estava sendo suficiente, né? Então, hoje eu vejo que as coisas são muito melhores, não melhores por ausência de problemas, de forma alguma, né? Mas melhores no sentido de me sentir mais íntima, mais fortalecida na fé, porque a gente busca mais, né? É essa a diferença. Então, assim, se parar, tudo volta como era antes. Então, é um contínuo, né? É uma caminhada mesmo. Caminhada contínua, né? Exatamente. Vanessa, agradecemos aqui a sua participação no Amigo de Fé. Eu que agradeço. E gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para os casais que estão nos assistindo, que talvez passaram por esse tempo de isolamento aí social, por grandes desafios no seio familiar. O que você diz para essas famílias, esses casais, os casais também novos aí que estão na caminhada, o que você tem a dizer para essas pessoas? Eu tenho a deixar uma mensagem de perseverança, de processo. Eu acho que a vida é processo, é caminhar, né? Então, se vocês observarem bem tudo que eu contei da minha história, não tem um milagre, uma coisa totalmente feita, né? A questão mesmo do casamento, né? E o Silvio ter o jeito dele e né, não ser exatamente igual ao meu, não caminhar ali exatamente juntos, mas houve um progresso, está vendo, né, um progresso, um caminho. Então, a gente não pode desistir e nem achar que o outro tem que ser exatamente aquilo que a gente quer. Não significa que você não deve lutar para que ele seja uma pessoa melhor, né? Como eu sei o bem que me faz estar próxima de Deus, eu quero que todas as pessoas estejam próximas de Deus.
né? Mas eu preciso entender que cada um tem o seu tempo, que assim como eu tive o meu chamado, cada um tem o seu chamado, e é respeitando e amando que eu acredito que a gente atrai as pessoas, e não o contrário. Muito boa a mensagem, né? Nós vamos finalizar esse programa com a Ave Maria. Gostaria que você segurasse aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vamos rezar então agradecendo por esse momento que nós tivemos de partilha e que nós possamos levar essa mensagem, levar mais esse testemunho, né, para nossas vidas e de algum modo olhar para Deus de modo especial, que Ele possa preencher sempre o nosso coração, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.